Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Jesus Cristo, a lepra é uma doença já superada hoje pela humanidade, mas tem curas, sabemos como lidar com as pessoas que contraem essa doença e as muitas outras enfermidades contagiosas, sabemos sim como lidar com estas doenças, graças a Deus, que facilita a inteligência humana para descobrir os remédios, as maneiras, os caminhos para tratar estas enfermidades e dar uma condição de dignidade a todas as pessoas que sofrem com as doenças contagiosas. Na época, a doença de lepra não tinha cura. E estas pessoas eram afastadas da comunidade, da sociedade, da convivência. E não somente isto, o afastamento ou exclusão do meio das pessoas, mas também eram consideradas como pecadores. A doença de lepra era sinônimo de pecado. E vejam bem neste contexto que está a toda a liturgia de hoje, seja a primeira leitura, o Evangelho nos traz os leprosos diante de Deus. Como Deus cura, como Deus acolhe, como Deus resgata a dignidade humana. Na primeira leitura, o Naamã, o estrangeiro, um que tinha um lugar de honra, destaque no reino de Síria, contrai a doença de lepra. E a sua escrava, o seu escravo, alguém que trabalhava com ele, subordinado, o avisa sobre o profeta que cura as doenças. E o Naamã, no primeiro momento, não concorda de buscar a cura, ir até o homem de Deus para encontrar a cura. Mas depois aceita este convite, essa proposta, e vai até o profeta. E o tratamento que ele recebe, simples palavras, não é? Que
ele deve ir até o Rio Jordão, né, e mergulhar 3 vezes, tomar banho, né, na água do Rio Jordão. E este homem Naamã, que já tinha visto outros vários rios maiores, grandiosos do que o Rio Jordão, né, tem a dificuldade de aceitar, acolher a palavra do profeta. Ele esperava que o profeta o acolhesse, colocasse as suas mãos, imposição de mãos sobre ele, fizesse uma mágica, né, um milagre para curar da doença. Deus age através dos seus homens na simplicidade, através das pequenas coisas, poucas palavras. Os ritos da igreja são simples, são humildes, poucas palavras, gestos pequenos que nós repetimos nos nossos sacramentos. E a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus cura. Deus cura as pessoas que o buscam e têm a fé. Apesar de Naamã não aceitar, né, as palavras do profeta, no final ele concorda e vai no rio, mergulha 7 vezes e percebe que ele é curado. Ele manifesta a sua gratidão ao profeta. Ele quer dar presentes ao profeta pela cura. O que acontece na leitura, a gente percebe neste livro dos reis, que o profeta não aceita nenhum dos seus presentes, mas sim diz para ele, vai em paz, vai em paz. E o livro conclui dizendo que Naamã carrega um pouco de terra, dessa terra estrangeira, né, deste lugar estrangeiro, para a Síria e começa a adorar o Deus verdadeiro. A gratidão, a fé, né, o leva para adorar o Deus verdadeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, mais ou menos a mesma coisa acontece no Evangelho que nós acabamos de ouvir. A cura dos 10 leprosos. Aqueles 10 homens viviam à margem da sociedade, fora da convivência da sociedade. Ao saber que Jesus está passando por ali, eles buscam a cura, né? Buscam. E eles fazem as suas preces, prece comunitária, vejam bem, não sozinhos, prece comunitária. Eles dizem, Jesus Mestre, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. E diz o Evangelho que, ao vê-los, Jesus disse, então Jesus vê aqueles que gritam de longe, eles não podiam se aproximar dos outros, porque eram leprosos. Eles precisavam gritar. E Jesus tem compaixão daqueles que se aproximam, ou buscam, ou gritam para Ele, pedindo cura, pedindo, né, a dignidade, pedindo o bem-estar. E acontece que a cura não realiza no momento, quando Jesus disse a eles, ide apresentar-os aos sacerdotes, né? Como muitas vezes nós esperamos, que alguém fale alguma coisa, né, faça um ritual e eu fico curado. Não acontece assim. Vejam bem no Evangelho, eles percebem que estão curados no caminho, diz, no caminho, né? Por isso a vida cristã, né, vida daqueles que buscam a fé, buscam, né, o caminho da santidade, é um itinerário, é o caminho. Não somente para aqueles que buscam, para nós que estamos também dentro da igreja, né, que acreditamos nos sacramentos, acreditamos na palavra, ao acompanhar os outros que estão com as dificuldades, né, devemos ter esta paciência, porque a cura acontece num caminho, né, não de uma hora para outra, é no caminho.
Paciência com todos aqueles que têm dificuldades nas suas vidas, né? Muitas vezes se afastam de Deus, se afastam da nossa comunidade, se afastam do caminho de Deus. E vejam bem também, quem volta para agradecer é um só, né? Quantos foram curados? 10. E voltou, diz o Evangelho, só um. Jesus até pergunta, cadê os outros 9? Né? E ainda diz, não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve que voltasse para dar a glória, a não ser este estrangeiro. Né? Volta para agradecer. Gratidão e a fé são os temas centrais da liturgia de hoje. Gratidão é uma característica essencial da nossa fé. Devemos sempre ser gratos a Deus pela nossa saúde, pelo dom da vida, pelo bem-estar que nós já vivemos. Gratos a Deus. Como o Naamã que foi curado. Ele queria dar presentes, apesar de o profeta não aceitar. É o gesto de gratidão. Este samaritano volta para Deus. Né? Parece que ele desobedeceu a Jesus. Desobedeceu? Né? Jesus mandou, apresentem-os aos sacerdotes. Era na época o ritual. Se alguém tem que ser acolhido para a comunidade de volta, eles devem ir até os sacerdotes para verificar se eles estão curados, fazer os rituais, cumprir o rito e depois, sim, são inseridos na comunidade. Os 9, então, foram até os sacerdotes, cumpriram, obedeceram, vamos dizer assim, Jesus. Depois a gente não sabe, o Lucas evangelista não nos apresenta. Talvez voltaram para casa com alegria, todos curados, com sua família, retornaram para Jesus para agradecer, louvar a Deus, né? Não sabemos. Não podemos dizer que eles não foram gratos a Deus. Mas vejam bem aqui, muito mais do que a gratidão, este samaritano, este estrangeiro que foi curado, junto com os outros 9 que eram judeus, né, reconhece que Jesus tem poder de cura. Ele é o Filho de Deus. Aquele que os profetas falavam no Antigo Testamento, que é o Messias, que vai fazer os cegos verem, não é? Os coxos andarem, os leprosos ficarem curados, os mortos a ressuscitarem, está presente no nosso meio. Não é? Esta é a mensagem, esta é a verdade, quando o samaritano volta para dar glória a Deus. O Messias está presente no meio de nós. Ele nos cura. Não é? Ele nos devolve a nossa dignidade. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, ao refletir estas palavras, como Paulo, professamos a nossa fé. Nós temos um Deus que nos cura. Um Deus que também morreu na cruz, depois ressuscitou. Paulo tem consciência da sua lepra, né? Ele reconhece a sua miséria, né? E diz, depois manifestando a sua fé, apesar de os pagãos considerar ele como malfeitor, os judeus considerar ele como um traidor, ele tem a fé, né? E ele diz, se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficarmos firmes, com ele reinaremos. Né? Palavras de esperança, palavras de vida, palavras que nos animam quando nós estamos com alguma lepra, alguma doença, alguma enfermidade, quando nós estamos, a lepra que nos mata ou nos afasta de Deus, dos nossos irmãos, que é o pecado. Não é? Estas palavras de Paulo nos animam. Estas palavras de Paulo nos dão a esperança que nós temos um Deus que nos cura. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que nos enxerga
quando nós estamos longe dele, né? Quando nós estamos também afastados da convivência, da comunidade, da sociedade ou nas situações pecadoras. Façamos a nossa prece hoje, né? Logo agora, depois, nós teremos o rito do sacramento da unção dos enfermos. E para isso, antes, façamos as nossas preces como comunidade, né? Como comunidade. Os 10 leprosos representam aqui todo o povo judeu, toda a humanidade, né? Todos nós temos a lepra do pecado. E devemos sim fazer a Jesus essa prece: Jesus Mestre, tem compaixão de nós. Né? Jesus Mestre, tem compaixão de nós. E professar a fé como Paulo professou. Né? Se com ele morremos, com ele viveremos. Assim seja.